Mr. Red aqui e hoje eu trago um assunto deveras interessante. Muita gente passa por ele batido, mas outros guardam para si uma grande importância ao tratar deste tema, que é a arte de distribuir XP para o seu grupo. Mas antes de começar, eu queria fazer um pedido para você que nos assiste. Dá um like, cara, é muito importante para nós. Compartilha, marca o sininho, segue, faz com que a palavra do RPG seja distribuída para várias mesas do mundo. Chame novos jogadores e, logicamente, contribua para o crescimento desse canal, deixando um comentário, dando sugestão ou sempre participando com a gente dos nossos vídeos. Tá ok? Então vamos começar. A sessão terminou e o grupo saiu vitorioso. Seus jogadores estão animados, tá todo mundo muito feliz. A situação épica foi resolvida. O guerreiro, o clérigo, o ladino e o mago saíram vitoriosos depois de terem enfrentado e destruído as tropas de Arthlon, um grande inimigo que se escondia nas montanhas. Então os jogadores estão ali comemorando suas vitórias, conversando o que tinha acontecido. Nossa, o inimigo nem viu o que aconteceu. Nós chegamos tão forte que nem houve reação. Essa batalha épica foi fácil demais. O inimigo era muito superior. Como nós vencemos eles de maneira tão simples? Ele nem reagiu? É verdade. Ele não deveria ter reagido? Sim. Mas é porque ele era um aliado e não um inimigo. Grupos de RPG fazem coisas durante os jogos, coisas certas, coisas erradas, coisas estranhas, coisas engraçadas, e a história vai progredindo a partir das ações e atitudes que eles têm durante a sua narrativa. Dessa forma, eles vão enfrentando pequenos desafios, grandes desafios, pequenas situações e grandes situações que envolvem criaturas, cenários, personagens, itens, equipamentos e a própria interação entre eles mesmos, fazendo com que os seus personagens acabem costurando uma história muito comprida às vezes, ou curta, mas que trazem certos significados a um enredo que foi criado para que eles pudessem jogar. Com esse andamento de história, os personagens, logicamente, vão se engrandecer, aprender novas coisas, desenvolver suas capacidades e ficarem mais fortes. É como a jornada do herói. Ou como tantas outras características que podem fazer com que uma saga seja criada, onde o seu personagem tente crescer, se desenvolver, aprender e treinar para derrotar um mal, um desafio muito superior a ele. E é por isso que os sistemas de RPG, na maioria das vezes, adotam uma progressão de níveis, onde o poder dos personagens cresce de acordo com a evolução dos personagens de jogos. E a ferramenta mais escolhida para esse tipo de situação são os pontos de experiência. Os pontos de experiência são pontos que o personagem ganha a partir dos feitos que vão sendo realizados durante a campanha. Com o acúmulo desses pontos, ele pode evoluir de nível, ganhar novas capacidades, novos poderes. O XP, que são esses pontos de experiência, servem então como uma recompensa pelo jogo jogado e para poder progredir as capacidades do personagem, como se fosse um prêmio por suas conquistas e automaticamente um reforço para suas habilidades para continuar a história. O critério mais comum de premiação por pontos de experiência é o enfrentamento de desafios. A gente está vendo isso aí no D&D desde que o mundo é mundo. O personagem ele vai para uma aventura, ele enfrenta criaturas e monstros, e à medida que ele vai destruindo esses inimigos, vencendo esses desafios, ele acumula pontos de experiência para que ele possa atingir novos níveis. É um pouco diferente dele conquistar esses novos níveis, porque ele está avançando através de patamares e não gastando seus pontos de experiência como alguns sistemas fazem. Por exemplo, na terceira edição existia uma tabela gigante que fazia uma relação entre o nível do personagem e o nível do desafio que estava sendo enfrentado. A partir desses dois valores, encontrava-se o ponto de experiência que seria distribuído para o grupo de jogadores. Assim, eles evoluiriam juntos, em conjunto, de acordo com os feitos que eles fizessem. Quanto mais difícil fosse a tarefa, mais pontos de XP eles receberiam. Em contrapartida, quanto menos desafiador, menos importante fosse esse desafio, menos XP ele receberia, a ponto de não receber nenhum ponto de experiência se o desafio fosse muito inferior àquele nível do personagem ou nível do grupo.
O D&D Quinta Edição mudou um pouquinho esse negócio e se aproximou muito do que o Pathfinder já fazia na primeira edição dele, onde cada criatura tinha uma quantidade de pontos de experiência. Logicamente, a criatura mais fácil dava poucos pontos, e uma criatura poderosa dava muitos pontos. E isso faria diferença caso você tenha muito ou pouco nível no seu personagem, porque um pouquinho de XP para um personagem de nível baixo já é grande coisa. E essa é uma das principais modalidades de atribuição de pontos de experiência para os personagens. Ela se baseia no nível do desafio de enfrentamento, e muito mestre se restringe só a esse tipo. Saiba que existem outras modalidades que também são utilizadas para atribuir XP para os personagens. Uma segunda maneira que você pode utilizar para distribuir XP é quanto à interpretação e a desafios que não são combativos. Por exemplo, uma interação entre personagens, uma resolução de problemas, desarmar armadilhas ou simplesmente passar por situações que exigem do personagem alguma ação, mas que não necessariamente significa descer a porrada ou seu sarrafo em algum monstro que está ali perto. Esse tipo de situação vai levar em consideração a capacidade do jogador e do personagem de resolver problemas, de se socializar, de se inteirar do cenário, de se aprofundar na história. E então, fazendo o planejamento das situações como se fossem desafios, também permite a atribuição de pontos de experiência para os personagens. Pode até parecer complicado, mas não é. Personagens de nível mais baixo tendem a ficar restritos a uma certa região e a tarefas muito pouco desafiadoras. A partir do momento em que eles crescem, eles vão tomando certas responsabilidades e influenciando áreas maiores com desafios maiores, até o ponto de serem personagens poderosos e estarem ligados a NPCs poderosos, a questões de reinos, a grandes cidades e a problemas muito intensos. Então assim a gente abre as portas para a segunda modalidade de atribuição de XP, que é a atribuição de XP para desafios não combativos. Nesse tipo de situação, você vai avaliar quais são os desempenhos dos personagens mediante as situações do cotidiano ou situações interpretativas ou perigos que não levem os personagens a um certo combate. Por exemplo, resolver uma charada, ultrapassar uma armadilha, entrar em contato com alguém, desenvolver uma negociação, vencer a argumentação e outras situações que podem ser um desafio tão perigoso quanto um monstro querendo abocanhar sua cabeça. O livro do mestre traz as regrinhas de como você faz para medir essa quantidade de XP, mas um macete bacana é você imaginar o seguinte: se o grupo está enfrentando uma situação condizente com o seu nível, que exige um pouco mais de esforço ou um pouco menos, mas está ali naquela média em que eles conseguem sim resolver com um pouco de esforço e um pouco de risco, significa que essa situação é um desafio de nível equivalente, muito próximo ao nível do grupo dos personagens. Da mesma maneira, se o desafio é mais difícil, é muito acima, o nível desse desafio é acima do nível do grupo. E se for muito fácil, bom, matou. É abaixo. Em resumo, o macete é: imagine a situação em que você está colocando eles e qual seria o nível suficiente para que alguém conseguisse resolver aquele desafio. Dessa maneira, você consegue estipular o XP e fugir um pouco só dessa questão de XP é por combate e não existe XP por outro tipo de ação. Mas você falou que tem como dar XP por enfrentamento a monstros e desafios de combate, e também tem como dar XP por coisas não combativas, como interpretação, como diálogos, como enigmas e armadilhas. Tem outras maneiras de dar XP? Sim, meu jovem Padawan, existem diversas maneiras de atribuir XP, diversas possibilidades de você premiar o seu grupo, dependendo não só do que eles fazem em mesa, como também daquela característica mais básica aí dos seus amigos e de como você leva a história. Então, vou dar algumas dicas de como você pode aplicar XP para o seu grupo e ajudar a progredir o nível dos personagens da sua mesa. Beleza? Bora lá! A progressão rápida. Essa modalidade era uma sugestão do D&D 3.5, onde você queria que o personagem evoluísse um pouquinho mais rápido do que o normal. Esse recurso pode ser usado quando você não quer fazer um one shot ou fazer uma campanha muito curtinha, porque a pessoa não vai conseguir subir muito de nível, e você não tem tempo para fazer uma campanha muito longa. Então, o que o sistema sugere é, quando você for atribuir o XP para o seu grupo, você sempre acrescenta um pouco a mais, 10%, 20%, 30%,
para você acelerar o processo de evolução dos personagens. Assim, você vai conseguir que os personagens do grupo evoluam bastante sem gastar muito tempo ou muitas sessões para você atingir o final da sua história. XP por atos heróicos. Na verdade, não é só premiar atos heróicos, essa modalidade de XP é para reforçar comportamentos. Dessa maneira, se o grupo se propôs a ser heróico, sempre que alguém se destaca no heroísmo, é um exemplo de heroísmo e luta por conta dessa causa, você vai ali dar uma premiação, mesmo que pequena, para que reforce esse tipo de intenção e que o restante do grupo também siga essa marca. Feedback e crítica. Essa é uma modalidade que eu uso muito nas minhas mesas. Ela serve para você ter uma resposta dos jogadores sobre aquilo que você está colocando para eles. É como se fosse um alinhamento para que a história corra legal e que todo mundo fique satisfeito. Então, a cada 4 ou 5 sessões, eu reúno o pessoal depois que termina a sessão para rolar essa dinâmica de feedback e crítica. Funciona mais ou menos assim. Eu estipulo algumas perguntas que eu quero fazer para os jogadores e eles vão me responder. Eu não vou atribuir XP se eu estou gostando ou não da resposta, mas eu vou atribuir XP se eles responderem as perguntas que foram feitas e se eles conseguirem avaliar não só a história, como o próprio personagem deles. Sendo assim, quais são as perguntas que eu faço para os jogadores? Bom, as perguntas que eu normalmente faço são as seguintes. 1. Você está gostando da história? 2. Qual é a melhor coisa que seu personagem fez e qual foi a pior coisa que seu personagem fez? 3. O que foi que aconteceu que você mais gostou e o que aconteceu que você menos gostou? 4. O que você acha que tem que melhorar na sua interpretação do personagem? 5. O que você acha que você interpretou que foi fantástico, fenomenal e você achou muito massa? E 6. O que você acha que deve melhorar na história? Vale lembrar que essas perguntas não servem para você criticar os jogadores. Não é para você dar mais ou menos XP de acordo com as respostas deles. É para você conhecer como eles estão se avaliando, como eles estão avaliando a história e o que eles estão gostando mais ou menos. Então nada de usar isso daí para sacanear os seus jogadores. E só para finalizar esse tema, a quantidade de XP que eu distribuo, eu calculo da seguinte maneira. Primeiro, eu pego o nível médio do grupo. Vejo qual é a quantidade de XP equivalente a um desafio de mesmo nível. Eu pego este valor e divido por 5. Independente da quantidade de jogadores do grupo, cada um vai receber 1/5 do XP proveniente de um desafio de nível igual ao do seu grupo. E então, qual modalidade você usa para atribuir XP para o seu grupo? Conta pra gente aí nos comentários. Aproveita para seguir, aproveita para dar o joinha, compartilha esse vídeo e volta mais vezes, porque a gente sempre tá aqui e esperando aí por novos mestres e novos jogadores. Um abraço e até a próxima.